para falar conosco nessa noite. Amém. Já está falando, né? Através do louvor, da minha esposa Mari, que já deixou aí uma reflexão aí de uma palavra, né? E eu tenho certeza que Deus tem algo a falar conosco nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. É uma palavra muito conhecida, que esses dias estava meditando um pouquinho nela, né? E Deus colocou no meu coração. Eu não sabia que seria para live, né? Mas já estava no coração de Deus para nós nessa noite, né? Glória a Deus. Eu vou até adiantar o tema dessa palavra: por que você parou? Ou por que você está querendo parar? Será que há motivo tão grave, assim, tão de uma tal maneira que você tem que parar? Então o tema é esse: por que você parou? Glória a Deus. A palavra muito conhecida, lá em Lucas capítulo 5, como nós conhecemos, que é bem conhecida, a pesca maravilhosa, né? Que é uma palavra que sempre falou muito em meu coração, e eu tenho certeza que já falou no coração de vocês e vai continuar falando, né? Vou ler aqui uns versículos. Uns versículos, colocar o óculos, não usava óculos antes, mas agora tem que usar, né? Lucas capítulo 5, vou ler do verso de 1 a 7, para ter mais compreensão da palavra para aqueles que não conhecem bem a palavra. É muito conhecida. Verso 1 fala: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E o verso 6 nos fala: e fazendo isso, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que ele os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. Irmãos, essa palavra nos traz uma grande reflexão para nossos corações, como tema: por que você parou? Então aqui que Deus fala para mim e para você nessa noite: se você parou, se você está querendo parar, e se você já parou, a palavra de Deus nos fala: tente outra vez. Tente outra vez. Não sei qual a sua situação, não sei como você se encontra, o que você está passando nesse momento, mas Deus fala para mim e para você: tente outra vez. Você não vai parar, você não vai desistir, porque o Senhor é contigo, é com a tua família. Eu sei que muitas das vezes é fácil eu chegar e falar, é fácil alguém chegar e falar para você que está passando por uma situação muito difícil, principalmente quando é um diagnóstico médico, que os médicos dão aquele diagnóstico, já desenganam você, que aí o homem não pode fazer mais nada, mas Deus fala para mim e para você: a última palavra vem de Deus. Muitas das vezes um fala, outro fala, o médico fala, mas ainda não teve a última palavra, e a última palavra vem de Deus. Quando observamos essa palavra que Jesus estava, no verso 1, Jesus estava ali, uma multidão que o apertava, e ele estava pregando a palavra. E aqui nós observamos que Jesus estava pregando a palavra, mas algo interessante nós observamos no verso 2, que Jesus fala aqui na palavra, e viu, que a palavra nos fala na verdade, e fala: e viu estar 2 barcos. Jesus estava pregando a palavra, então com certeza Jesus estava observando aos discípulos pescadores já lavando suas redes.
E muitas das vezes é dessa maneira. Nós desistimos, nós para fácil. Como tem um louvor que fala, é mais fácil nós parar do que continuar. Porque vem as provas, vem a perseguição, vem as palavras, vem calúnia, vem um monte de coisa. Então nós vamos observar para o cenário, é mais fácil parar. Mas Deus fala para mim e para você, nessa noite você não vai parar. E se você parou, por que você parou? Deus fala, você vai continuar, você não vai continuar parado, estacionado onde você está. Tudo bem, o cenário está difícil, a situação está difícil, mas Deus ainda muda cenário, Ele ainda muda história, Ele ainda muda, se for possível, Ele não muda só o cenário, Ele muda você de um cenário para outro, for possível até para outro estado, até para outro país, mas Ele não vai concordar, não vai aceitar você parar em meio à perseguição, em meio às provas, em meio à situação que você está passando. Então por isso que o tema é, por que você parou? Glória a Deus. E observamos essa palavra que Jesus estava pregando. Mas Jesus estava atento com os pescadores, que estavam lavando suas redes, já tinha desistido, já tinha parado. Quem sabe ali, a palavra não nos fala claro, mas o Pedro, como Simão, nessa época ainda era Simão, pescador experiente, pode ter certeza que ele não tentou uma vez só, ou duas ou três. Com certeza ele tentou por várias vezes, até chegar o momento que ele falou, não tem jeito, não dá mais, vamos desistir, vamos parar. Mas Jesus chegou no momento certo, na hora certa, oh glória, aleluia. E observamos que, e nós cumprimentando o tema, porque você parou, tenta outra vez, você não vai desistir, meu irmão, minha irmã, você não vai continuar parado não, porque Deus é contigo, é com a tua família. Aleluia. Nessa noite Ele está te dando força, te dando ânimo para você prosseguir. Vamos olhar para o alvo é Jesus. Muitas vezes nós queremos olhar para a esquerda, olhar para a direita, e às vezes até olhar para trás querendo voltar. Mas não é isso que Deus quer para mim e para você nessa noite, glória a Deus. E observamos, meus irmãos, quando nós observamos a palavra, olhamos que Pedro estava pescando, os pescadores estavam pescando, não conseguiram pegar nada, não aconteceu nada, saíram do barco de mãos vazias, a rede vazia. Mas observamos como é lindo nós observar, que quando nós vemos o verso 3, o verso 3 que fala, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediram que afastasse um pouco da terra. E observamos que também nesse versículo Jesus também ensinava no barco. Verso 1 ele pregava, verso 3 ele ensinava. Glória a Deus. O que eu quero falar nessa palavra que Deus colocou no meu coração? Enquanto Jesus não estava no barco, deu tudo errado. Mas quando Jesus entrou no barco, a história foi outra. Não é diferente. Jesus está no seu barco. Pode ter certeza que não vai ter fracasso, não vai ter derrota, não vai acontecer algo de uma tal maneira que você fala, não, pelo amor de Deus, não dá mais, eu não vou continuar, não, porque Jesus está no seu barco, glória a Deus. E aqui eu trago uma palavra para mim, para você nessa noite. Se Jesus está no seu barco, vai dar tudo certo. Está dando tudo errado, mas no final vai dar tudo certo. O importante é o final, não é o início, não é o meio, é o final. Glória a Deus. Talvez você fale, não sei se eu estou no início, não sei se eu estou no meio, não importa aonde você está, qual é o seu pensamento. Se você acha que está no início ou no meio, não. Aguenta mais um pouquinho, porque o final vai ser de vitória. Você vai cantar o hino de vitória. Prepara o culto de ação de graça, oh glória, aleluia. E quando observamos o verso 5, primeiro Jesus dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem, ele fala, lançai as vossas redes para pescar. Aí Simão questiona, faz um questionamento, mestre, havendo trabalhado a noite inteira, não apanhamos nada. Mas por que manda lançar de novo a rede? Mas observamos como é lindo, ele obedeceu. Independente do cansaço, do desânimo, passou a noite inteira, não pegou nada, não conseguiram nada de peixe, nem um peixinho sequer. Glória a Deus. Mas observamos que Pedro obedeceu, e muitas das vezes nos falta obediência, falta nós obedecer. Aleluia. Deus está falando, está usando pessoas para falar. Aleluia. E nós está querendo fazer diferente.
E aí é onde dá tudo errado. E muitas das vezes nós não lembramos que Jesus está no nosso barco. Se Ele está no nosso barco, continua firme nas promessas do Senhor. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Hebreus 13:8 fala, Jesus fala, eu sou o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes é eu e você que precisamos mudar algumas atitudes, algumas coisas que nós falamos, que nós costumamos fazer. Muitas vezes é nós que precisamos mudar. Jamais Jesus precisa mudar. Ele não precisa mudar nada. Ele é o mesmo, e vai continuar sendo o mesmo até a volta dele, de eternidade a eternidade. Glória a Deus. E observamos que a partir do momento, e observamos algo lindo que eu costumo falar quando eu me seja essa palavra, que Jesus ensinava e pregava. Versículo 1 e 3. E observamos que antes de acontecer esse sobrenatural, essa pesca maravilhosa, primeiro Jesus pregou, ensinou. Aleluia. Primeiro ouviram a palavra, primeiro foram ensinados. E muitas das vezes nós não quer estar atento à palavra, nós não quer participar de um culto de ensino, nós não quer aprender, mas nós queremos as bênçãos, nós queremos milagres, nós queremos as curas, nós queremos que tudo dê certo na nossa vida. Mas observamos que todos aqui, a multidão, os pescadores, primeiro eles ouviram a palavra, foram ensinados para depois acontecer. Aleluia. O sobrenatural. Oh, glória a Deus. E observamos, meus irmãos, quando observamos, eu costumo falar nessa palavra, que antes das bênçãos materiais, antes do milagre, antes da cura, antes do Senhor abrir a porta de emprego, primeiro vê a parte espiritual, que é o mais importante da nossa vida. Primeiro o espiritual, depois vê o sobrenatural. Não é o contrário. Então é isso que eu tenho que analisar e observar os ensinamentos de Jesus, a palavra de Jesus. Observamos que quando eles ouviram todo o ensinamento e a palavra, observamos que chegaram, Pedro obedeceu. No verso 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe. Aleluia. E rompiam a rede. E observam como é lindo. Talvez se Jesus não estivesse no barco, talvez eles pescassem e talvez ali podia perder aqueles peixes, a rede se romper. Mas Jesus cuidou do barco, o barco não afundou. Jesus cuidou da rede, a rede não rasgou e conseguiram chegar até a praia, o local, com todos os peixes e tudo ali, a bênção maravilhosa que o Senhor já tinha preparado para eles. Aleluia. E é dessa maneira, Jesus cuida dos mínimos detalhes na minha e na sua vida. Ele está observando que Jesus, como ali nós quando volta para o início, Jesus estava observando que o verso 1, e apertava a multidão para ouvir a palavra de Deus. E aí observamos que o verso 2, e viu estar 2 barcos junto à praia. Com certeza Jesus estava observando o desânimo, a tristeza dos pescadores, mas Jesus falou, não, esse cenário não vai continuar assim, vai mudar, eu vou mudar a história, vou fazer diferente, porque eles não estavam comigo no barco, eu não estava no barco, mas agora eu estou no barco. Aleluia. É diferente, Jesus está no seu barco, não se preocupe, vai dar tudo certo no final. Aguenta mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, clama mais um pouquinho, porque o final vai ser de bênção e de vitória. Pode ter certeza que o Senhor está cuidando. Aleluia. De você e da sua família. E eu repito o tema, por que você parou? Tente mais uma vez. Aleluia. Tente mais uma vez, se for possível, quantas vezes for necessário, mas não desiste, não para. Oh, glória! Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite. Não vou prolongar nessa palavra, ia falar mais um pouquinho, mas algo assim, eu quero concluir essa palavra falando algo para você nessa manhã. No verso 7, olha o que o verso 7 fala. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, que os fosse ajudar. E foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Eita. Talvez você acha, eu não aguento mais,
Eu não estou conseguindo mais continuar. É como se você estivesse se afundando, você estivesse caindo. Mas nessa manhã Jesus te fala: eu vou pegar na tua mão mais uma vez, vou te erguer, vou te levantar, glória. E você vai glorificar o meu nome. Oh, glória. E observa que muitas das vezes os milagres têm que ser falado, tem que testemunhar. Observamos que por enquanto esses companheiros dos pescadores, olha como é lindo, meus irmãos, nós observar a palavra. Antes esses companheiros dos pescadores de Simão viram a derrota, viram o fracasso, mas agora eles têm que testemunhar e ajudar a ajudar na bênção que era tão grande que precisou deles. Oh, glória! Olha como é lindo, e fizeram sinal aos companheiros. Os companheiros dos pescadores de Simão não viram mais o fracasso nem a derrota, viram o sobrenatural acontecer, viram algo sobrenatural, algo impactante acontecer. Aleluia. E é isso que Deus manda falar para mim e para você. O teu milagre vai ser tão impactante. O que Deus vai fazer na tua vida, na tua família, vai ser tão impactante que vai chegar até fora do Brasil, até em outro país. Alguém vai contar o teu testemunho. Oh, glória! Talvez você não chegue lá para contar, mas alguém vai estar lá nos Estados Unidos, na Holanda, sei lá, qualquer outro país aí, para contar o teu testemunho. Acredite? Eu creio. Tome posse, oh glória. Aleluia. Aleluia. Fique com essa palavra. Não pare. Se parou, volte. Deus é contigo e com a tua família. Receba essa palavra no coração de vocês. Glória a Deus. Amém. Oh glória. Que palavra do céu, hein?